Plantão do programa Ronda Gerais, na manhã deste sábado, acompanhando as informações de uma manifestação que foi realizada aí, questionando o retorno das aulas presenciais das escolas particulares em Montes Claros. Inclusive, os manifestantes estiveram aqui na porta da casa do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, para fazer esses questionamentos. O município até hoje está silente. O movimento não busca apenas a abertura das escolas, busca discutir com a sociedade como será feito esse retorno. Inclusive, caso seja liberado, senhor prefeito, o retorno presencial para as escolas, o retorno será facultativo, dentro das normas, seguindo as normas e protocolos, distanciamento, uso de máscaras, uso de álcool em gel. Não é isso que o decreto diz? Nós conversamos com os representantes do movimento, os coordenadores deste movimento de retorno às aulas e também os pais de estudantes. Bom, eu converso agora com a Aline Bastos, que é coordenadora do movimento Pais pela Educação. Então, os pais estão ansiosos pela volta às aulas e já tem todo um planejamento, tem uma proposta de como essas aulas voltariam? Sim, esse movimento que aconteceu hoje em todo o país, isso foi mais de 39 cidades que estão hoje pedindo retorno às aulas. Não é um retorno de qualquer maneira, é um retorno seguindo todos os protocolos de segurança. O governo do estado, algumas escolas já estão programadas para voltar e prontas para voltar. Infelizmente, o município de Montes Claros não se manifestou, não apresentou nenhum projeto de reabertura das escolas. E isso é o que nós estamos aqui hoje, o Brasil inteiro está clamando, para que a educação seja prioridade, para que a educação seja considerada serviço essencial e levado a sério, principalmente por todos os prefeitos. Aline, a pergunta que não quer calar, a coisa mais importante, como que seria essa volta às aulas, então, nesse novo contexto de pandemia? Primeiramente, criança não vai ser vacinada, né? Não existe estudo que proporcione isso. O nosso governo federal está mexendo os pauzinhos para que a vacina possa chegar. Mas, gente, a escola não pode ser considerada vilã de contaminação. Tudo está funcionando normalmente, a contaminação está sendo levada para as crianças através dos pais que precisam trabalhar. Como que a gente planeja isso? Protocolos de segurança, distanciamento, uso de álcool gel. A mesma coisa que está acontecendo nos bares, nos outros comércios, nos restaurantes, é igualzinho. A diferença, gente, é que nós vamos fazer rodízios, nós vamos ter um planejamento mais eficaz, mais eficiente, mas nós precisamos fazer, porque jeito tem. Bom, eu converso agora com o Hélio Soares Ribeiro, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Norte de Minas. É um protocolo, já foi entregue para a administração municipal. Explica para a gente, então, sobre qual é a proposta do retorno às aulas em Montes Claros. Bom, nós já formalizamos por escrito em 4 oportunidades, no mês de junho, no mês de julho, em setembro e em dezembro, uma proposta de retorno das atividades presenciais das escolas particulares. Esse retorno, ele contempla um retorno híbrido. Ele vai contemplar parte dos alunos em sala de aula e parte dos alunos das atividades remotas. Isso para quê? Para que aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com a atividade remota, eles possam preferencialmente trabalhar com atividades presenciais e a gente possa fazer um rodízio daqueles outros alunos que façam parte de grupo de risco, ou tenham familiares do grupo de risco, ou que se sintam mais tranquilos na atividade em casa. É importante salientar, né, que a manifestação aconteceu na manhã deste sábado, inclusive vindo aqui na porta da casa do prefeito para cobrar um posicionamento a respeito deste assunto. Né? Sim. É um movimento nacional, ele está ganhando corpo no país, né? É um movimento de iniciativa de pais que se preocupa com a educação. E o interessante de fazer este movimento é chamar a atenção mesmo. Até hoje não foi feita uma análise sincera dos pedidos e na nossa proposta de retorno. E o município não fez uma contraproposta ou dizer por que não consegue
admitir a nossa proposta, que não é de aglomeração, é 1/3 dos alunos na atividade presencial em forma de rodízio. Bom, eu vou conversar agora com a mãe de aluno, né? 3 estudantes. A Alessandra Ribeiro vai contar pra gente como é que as crianças têm, os adolescentes, né, têm reagido aí às aulas em casa. O Rafael, fácil não foi, né? Não tem sido fácil por diversos motivos. Uma criança, ela não tem condições de entender o que está acontecendo. A gente não pode deixar que esse terror que a gente, né, está vivendo, que a criança leve isso para a vida, porque isso pode trazer traumas irreversíveis no futuro. Muitas crianças estão irritadas. No meu caso, por exemplo, são 3 crianças no mesmo horário em sala de aula. Eu tive que montar um arsenal dentro da minha casa de informática. Hoje eu tenho 2 internets. Então são 3 crianças ao mesmo tempo sentadas. Isso não prende a criança. Didático-pedagógico não foi atingido os objetivos. Crianças roendo unha, crianças acordando muito tarde, acordando nervosas, tendo pesadelos. Isso tudo porque nós tiramos as crianças da rotina. E o tirar da rotina para poder depois voltar, uma criança não consegue entender o que está acontecendo, né? Mas elas estão brincando com um colega, indo à casa de outros colegas, frequentando aniversários, nós temos colônias de férias, nós temos escolinhas de esporte funcionando. Então, falar que a escola não é um lugar bom, ideal nesse momento, é um erro absurdo, porque aprender, a criança, a gente dá um jeito dela aprender de outra maneira, mas a questão da socialização, esse tempo está sendo perdido, 1 ano já, 1 ano com uma criança dentro de uma casa, preso. Isso nós vamos levar em consideração que mora numa casa, por exemplo, que é o meu caso, que tem 3 crianças que podem brincar entre si, e aqueles que não têm essa condição de ter esse lazer de forma alguma, que estão presos em apartamentos, ou que estão presos em casas que não têm esse espaço, sozinhas, 1 ano disso, imagina os traumas que isso vai trazer no futuro, as consequências que nós vamos viver disso no futuro. São coisas irreversíveis e que as pessoas estão esquecendo de pensar. Só está pensando na questão fecha, vão ter aula online, como se fosse uma coisa fácil, como se a criança estivesse entendendo o que é aula online. Os professores tiveram que se reinventar. O professor entrou dentro da sua casa, os pais entraram dentro da aula, passam a julgar, condenar ou criticar um professor sem entender o processo. Então, nós transformamos isso num momento de extrema dificuldade e de embate entre as pessoas, né? Porque uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. No final, nós podemos perceber que todo mundo estava tão cansado que deu aquela relaxada, tipo, se a criança fez a atividade bem, se ela não fez, eu não vou me estressar. Mães absurdamente estressadas com tudo que nós já estamos vivendo e ainda ter que segurar isso em relação às crianças. E os pais concordam com esses protocolos, né? Com essa proposta apresentada para a administração municipal e em todo o país da volta às aulas? Sim, os estudos hoje mostram que quem leva o vírus para as crianças são os pais. Porque nós temos que ir a supermercados, nós temos que ir ao banco, nós temos que ir às farmácias, né? Nós estamos saindo e voltando para casa e trazendo o vírus para as crianças. Por isso que é importante a fala do sindicato, quando diz que se a criança tem parentes em casa, que são grupos de risco, essa criança vai continuar com esse ensino. Mas aquela criança que não tem, ela precisa do ambiente escolar. Ela precisa estar lá. Nós concordamos com a volta nesse formato lento, né, gradual, tudo vai acontecer gradual. O que precisa agora é começar a debater sobre esse retorno. Nós precisamos nos adaptar em casa novamente para isso. Uma criança vai segunda e quarta, outra vai na terça e quinta. Muitas mães saíram do seu emprego. Muitas mães estão demitindo seus funcionários domésticos, porque eles estão ficando dentro de casa, precisa de acompanhar a criança. Então, isso está gerando uma cadeia. Além das questões emocionais, psicológicas, físicas, crianças ficando obesas, né? Além disso tudo, a economia que está parando de girar. Vamos voltar aqui a conversar com o Hélio Soares Ribeiro, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Norte de Minas. Então, Hélio, é importante salientar, né, esse protocolo proposto aí para a administração municipal do retorno às aulas, de um funcionamento seguro das aulas, né? Esse protocolo é um projeto bastante detalhado, né, com os compromissos da escola, com seus professores, seu pessoal administrativo, seus alunos, né? E há de se destacar o seguinte: a escola é o ambiente mais seguro, mais adequado para se utilizar, entender e fazer valer o uso de todos os protocolos seguros e garantir a continuidade da educação, que é o que mais deve ser valorizado no momento de pandemia. Distanciamento é o que mais importa. Isso vai ser atendido. Quando você estabelece um plano de retorno de 1/3 da sala,
você amplia em 3 vezes o seu espaço, né? Você garante que alunos estarão dentro da sala de aula com distanciamento, você estabelece um planejamento de intervalos entre aulas com grupos pequenos, né, nas escolas, que vão garantir que não vai haver essa aglomeração. E é um detalhe importante, você deve perceber, sem desvalorizar outras atividades econômicas, você verá que nesses outros ambientes não se respeita o distanciamento como está sendo proposto o respeito pelas escolas. Outras informações sobre o assunto a qualquer momento em nossa programação. Rafael Bicalho para o plantão do Ronda Gerais.